E aí galerinha, beleza? Estamos aqui hoje só para mostrar esse programa da Adobe, muito conhecido por vários fotógrafos, editores de imagem, chamado Lightroom. O Lightroom ele é também como se fosse um Photoshop. Não, ele é da Adobe, é do Photoshop, mas ele tem vários diferenciais. Por exemplo, você coloca suas fotos como catálogo, e essas fotos por sua vez então estará aqui organizada para você. Então sempre que você quiser fazer algum ajuste nessas imagens que você editou, ela já fica aqui no seu catálogo. Então aqui eu acabei de mexer tudo na configuração dessa imagem. Vamos dar uma olhadinha aqui no antes e depois. A gente aperta o Y no teclado. Então esse é o antes e depois da imagem. O que eu acho de diferente nessa imagem aqui é que eu coloquei essa película branca, para assim dizer, como se fosse uma camada um pouco mais branca, e que dá um charme, assim, por assim dizer, na foto. Eu gosto disso. Não é, obviamente, todas as fotos que eu faço isso, mas eu acho legal algumas fotos, por exemplo, essas mais românticas assim, dá um charme, como a gente deu aqui agora, entendeu? Mas então vamos fazer uma cópia aqui. Não sei se vocês já chegaram a mexer no Lightroom. A gente não vai usar grade não. Vamos só fazer uma cópia virtual. A gente vem aqui, ó, criar cópia virtual. Então a cópia virtual foi criada. Temos a imagem, aqui a imagem primeira, e a cópia virtual está aqui. Então beleza. Nessa imagem nós vamos redefini-la. Então aqui está tudo, ó, pode ver que eu mexi, inclusive na vinheta. Só não mexi nisso daqui porque, como ela já estava em JPEG, normalmente em RAW, você poderia mexer nisso daqui. Então correção melhor de perfil, remover os desvios cromáticos, nesse caso aqui não vamos usar isso. Mas vamos lá, vamos redefinir essa foto então. Ela vai voltar como ela veio pra mim. Isso. Lembrando, pessoal, que essa foto aqui ela não é minha. Eu não tirei essa foto. Eu simplesmente peguei numa galeria do Google, só pra gente fazer um tratamento na imagem e ver o resultado daquela película branca que a gente fez. Então mais ou menos pra gente chegar naquele resultado, pessoal, o mais importante aqui, interessante, antes de eu mostrar as curvas de tom, se você jogar a vibração alta e você tirar a saturação, ela dá como podemos dizer, esse tom mais pastel, por assim dizer, um tom meio opaco, como se fosse um palha. Mas vamos fazer isso depois. Primeiramente a gente vai mexer nas curvas de tom, certo? Então se a sua não tiver nessa opção aqui, se tiver desse jeito aqui assim, você aperta esse botão aqui e vai para essa opção, que é a curva de tom. Aqui inclusive tem os canais RGB, vermelho, verde e azul, mas o que importa é o RGB pra gente por enquanto. Então a gente pode subir aqui, pessoal, tá vendo? Quanto mais está subindo, está clareando as partes escuras. Então, inclusive se você, por exemplo, quisesse colocar um convite como fundo, algo assim, você poderia então clarear essa imagem como se fosse uma camada branca por cima dela, e depois você poderia escrever qualquer outra coisa que você quisesse. Mas vamos dar, deixa eu só diminuir o DPI do meu mouse. Beleza. Vamos deixar aqui mais ou menos assim, ó. Vamos descer um pouquinho os brancos aqui. Isso mesmo. Então depois disso, pessoal, eu não lembro, não vai ficar exatamente igual a outra foto na cópia virtual, tá aqui embaixo, mas vamos tentar chegar mais ou menos parecido. Aqui eu deixei mais ou menos assim. Esse aqui é o painel básico. Deixei mais ou menos assim para dar uma esquentada, por assim dizer, na foto. Normalmente quando se tira com a câmera profissional, como essa aqui é uma foto do Google não, mas quando se tira com câmera profissional, aqui aparecem como sendo os kelvins.
Então 1500, independente, aí você vai ver os kelvins. Você pode tanto deixar ela mais fria quanto mais quente. Nesse caso aqui vamos deixar em 5. Beleza. Contraste e exposição não vamos mexer, realce no mínimo. Sombras mais ou menos aqui 45, brancos mais ou menos mais 5 e pretos mais ou menos 45 também. Certo? É mais ou menos isso. Então depois a gente faz aquilo da vibração 80, que eu diria 70. Não é 70. Não é 70, deixa eu colocar mais ou menos 30, isso, mais ou menos 35. Eu não lembro exatamente quando estava no outro, depois a gente vai dar uma conferida. Então beleza, aqui tá pronto. Esse clarity ou claridade a gente pode deixar nos 20, certo? Para dar uma marcada um pouco mais nas sombras. E aqui a gente aumenta um pouquinho o amarelo, o laranja no caso, né? Deixa uns 30 aqui, para dar uma marcada também em todo o fundo aqui que é amarelado. O cabelo dela a gente vê que tá bom. A gente pode diminuir aqui um pouquinho para dar um pouco mais de sharp na foto. Nitidez a gente pode deixar uns 10. Detalhe a gente não mexe. Raio mais ou menos 1.5. A máscara aqui nos 70. Então depois a luminância eu deixaria aqui em 5. 6 tá bom. Cor, não vou mexer em cor. Esse aqui a gente não mexe, como eu falei, não tá em RAW, não tem muito por que mexer. Aqui a gente joga uma leve vinheta, certo? Então olha a diferença para aquela foto, para esta foto. Você vê assim uma leve camada branca. O que a gente pode fazer para ficar mais legal nessa foto? Se a gente vir aqui, ó. O DPI tá muito alto. Filtro radial, certo? Aperta Alt, pessoal, e redefine antes de fazer qualquer coisa. Depois eu vou aperto Y para voltar a imagem. E você cria aqui um radial na moça, na nossa modelo. Nesse caso, é a nossa modelo. Então a gente criou aqui o filtro nela. Pra quê? Vamos ver. Então o que a gente faz? Exposição, não mexemos, a exposição dela tá boa, contraste, realce. Poderíamos realçar, mas neste caso não. Lembrando, pessoal, que quando estamos mexendo aqui, ó, se a gente inverter a máscara, o realce vai pra ela, entendeu? Ou abrimos o realce, ou fechamos, mas o realce vai pra ela. Agora quando tiramos o tique, esse daqui, de inverter a máscara, então a máscara continua normal, aí a gente vai mexer no que está fora da máscara, pessoal. Então isso é importante a gente dar uma conferida nisso daqui. Então a gente vai pegar a claridade e tirar. Notou como deixa totalmente opaco o fundo? Eu gostei, mas eu prefiro deixar em mais ou menos 80. Foi muito aqui. Mais ou menos 80 eu acho que fica legal na foto. Não vou mexer na saturação, poderia aumentar bem a saturação aqui, ou diminuir e deixar ela mais. Eu acho que aqui pra mim tá bom, ou no que tava. Acho que aqui é um pouco mais colorido, eu acho mais legal. Então é isso aí, pessoal. Pessoal, a gente viu que deu uma opacidade um pouco maior, que a gente conseguiu ver o noivo aqui de uma maneira melhor. Ainda assim, você vê que nessa parte aqui, ó, a flor ela tá bem posta aqui no lugar, bem marcante. Como combina com a pulseira dela também aqui, as unhas dela que são azuis. Mas na camiseta dele ou na camisa a gente consegue ver um pouquinho de azul também. Talvez seria interessante a gente pegar aqui o azul. Não, que vamos mudar a forma. A matriz não vou mexer não. Então vou mexer só na saturação do azul. Talvez menos 20. Viu que agora tá bem branco? Tá branco totalmente.
E a flor ela também tá marcante, mas não tá tanto quanto antes. Mas agora tá mais... a gente consegue ver o branco melhor, antes estava um pouco mais azulado. Certo? Então é mais ou menos assim que funciona, pessoal. Aqui é como estava. Opa, deixa aqui. Se virmos aqui na outra foto, não se mudou. Certo? A gente consegue ver que a segunda ficou um pouco mais marcante nas cores. A primeira ficou um pouquinho mais opaca. Essa que a gente editou agora ficou um pouquinho mais opaca. E essa ficou um pouquinho mais marcante. Mas isso aí é configuração que vocês podem estar aplicando aí por vocês mesmos. E verem realmente qual que é o resultado que vocês querem ter nas imagens. Por exemplo, você for imprimir essa imagem. Aqui no caso já ficaria com minha tag. A gente pode movimentar aqui. Obviamente eu não cortaria o buquê. Acho que aqui ficou bom. A tag já vai ficar aqui, ou só marca d'água, independente que você tiver. Certo, galerinha? Obrigado, até a próxima.